Ezequiel, capítulo 36, profeta Ezequiel, Antigo Testamento, capítulo 36, versículo 26. Se você tiver acompanhado, durante a pregação, não dá aquele toquezinho, ou aperta a mão, tipo, essa palavra é para você. Não. Fala assim, essa palavra é para mim. Todos nós, cristãos, precisamos entender que a palavra de Deus ela é para nós. Então, toca em você e diga assim, essa palavra é para mim. Ezequiel 36, 26, eu estou na NVT. Diz assim, eu lhes darei um coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Repita comigo. Eu lhes darei um novo coração. E colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Senhor, em nome de Jesus, nesta noite nós estamos aqui para adorar o Teu nome, para ouvir a Tua palavra e sermos transformados por ela. Que haja paz, que haja mudança, que haja, Deus, ação do Teu Espírito em nós. Tira de nós, Deus, o coração de pedra e coloque o coração de carne, ou seja, um coração sensível, um coração, Deus, que esteja à disposição do Senhor. Nos ajude, Deus, nesta noite. Que seja tudo para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para esse cenário de... Renata, Deus abençoe, eu não tinha visto, Wanderlei, Deus abençoe. Quando a gente olha para esse cenário, coração de pedra para um coração de carne, imediatamente a gente entende que é uma metáfora que o profeta está usando, e não é possível você tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne, até porque não existe o coração de pedra, é apenas uma metáfora. Que ele está dizendo o seguinte, o coração de pedra é aquele coração duro. O coração de pedra é aquele coração que tem as suas emoções cauterizadas, já não sente mais a presença de Deus, mas é possível tirar esse coração e colocar um coração de carne, tornar esse coração sensível, um coração que esteja disponível para as coisas do Senhor. E imediatamente nós nos remetemos, então, a um transplante de coração. Tira um e coloca outro. Porque, à luz da medicina, quando você tira um órgão e coloca outro, isso é chamado de transplante. E quando nós pensamos que esse transplante vai acontecer, a gente chega à conclusão de que remédio não resolve o problema de um coração de pedra. Remédio, exames não resolve o problema de um coração de pedra. Apenas uma troca, apenas uma substituição. Então, Deus fala através dessa metáfora usando o coração. E o coração, irmãos, na Bíblia, ele não é apenas um órgão físico. Se a gente parar para pensar, a Bíblia fala sobre sentimentos do coração. O coração não tem sentimento algum. É apenas uma figura de linguagem que a Bíblia usa para dizer das nossas emoções, das nossas ações, dos nossos sentimentos. O que age verdadeiramente em nós é a nossa mente. Inclusive, Paulo fala sobre isso, a transformação da mente. Então, o coração não é apenas um órgão na nossa vida, mas ele é o centro das nossas decisões, das nossas emoções, das nossas vontades e, inclusive, da nossa espiritualidade. Através das emoções, nós fazemos escolhas. O grande perigo das emoções, das decisões feitas pelo coração, é que elas podem ser erradas, porque coração remete à emoção. E razão é o que está na mente, quando a gente olha as coisas de maneira racional. A Bíblia nos fala para nós agirmos de maneira racional. Racional tome a decisão por aquilo que é óbvio, por aquilo que é certo, e não por aquilo que o teu coração diz. Então, o coração ele é algo enganoso, ele pode nos levar a lugares perigosos, se nós não cuidarmos das nossas emoções. Para você ter uma ideia do quão perigoso é uma decisão tomada pelo coração, quando uma pessoa se apaixona pela outra, a paixão cega a razão. A paixão faz com que todas as emoções sejam tomadas pelo coração e não mais pela mente, não pela razão.
e uma decisão tomada pela emoção, ela desqualifica ou qualifica aquela pessoa, por mais desqualificada que ela seja. Por pior que seja aquele indivíduo, a emoção, o coração, tira todos os defeitos e faz alguém se apaixonar pelo outro, se apaixonar pela a pessoa com o pior caráter da face da terra, porque ela se apaixonou pelo coração e não pela tua razão. E apaixonar-se por alguém pela razão é você olhar, não, ele é gente boa, ele é bonitinho, mas ele não gosta de trabalhar razão. Ah, mas eu estou apaixonada por ele, emoção, mas ele trata mal a mãe, razão. Então, nós precisamos agir com a emoção, mas quem comanda a emoção é a razão. A razão tem que tomar conta de tudo. Então, o coração na Bíblia, ele nos mostra as nossas emoções. E esse coração de pedra, o qual o profeta está dizendo, ele está dizendo para nós o seguinte, toma cuidado com a dureza do teu coração, toma cuidado com a insensibilidade, com a resistência a Deus. Já o coração de carne, ele está dizendo para nós, você vai receber um coração de carne onde você vai aumentar a tua sensibilidade, a tua vida, a tua resposta ao toque do Espírito Santo. Então, pensar no coração de pedra é alguém duro, de verdade. Em alguém que recebe um coração de carne, alguém que está predisposto a ouvir a voz de Deus e andar segundo os caminhos do Senhor. Mas eu quero pensar com você que o profeta está falando sobre transplante. Transplante é tire um e coloque outro. Só que existe um caminho a ser percorrido antes de chegar num transplante. Eu quero pensar com você no modo natural e no modo espiritual. Alguém que passa por algum problema no seu coração, naturalmente, ela não vai para um transplante imediatamente. É necessário identificar na sua vida essa patologia, esse problema do coração. É necessário identificar problemas ao longo de exames para que se chegue a um transplante, a necessidade de tirar o coração de uma pessoa e colocar nela. Então, inicialmente, eu quero pensar com você sobre uma pessoa que tem um coração adoecido. Eu vou mencionar para você o coração natural e um coração espiritual. Alguém que começa a perceber, está tendo um mal-estar, e é necessário procurar um médico porque o seu coração está doente. Na vida natural, essa pessoa começa a sentir cansaço excessivo. Ela começa a ter alguns sintomas, ela começa a ter falta de ar, pequenas dores no peito, e aí ela procura um médico. Quando ela procura um médico, ela faz exames e descobre que o seu coração não está funcionando como deveria. Ela está doente. O seu coração está doente. Um coração físico está doente. E aí o médico, então, olhando para essa pessoa, diante de exames, diante do diagnóstico, ele prescreve remédios, orienta mudança alimentar. A pessoa que tem problema de coração, ela tem que mudar toda a sua alimentação, não pode comer gordura, não pode comer açúcar, enfim. Mas essa doença ainda não é algo extremo, é uma doença que está no início, mas que, se não cuidar, pode piorar. Traçando um paralelo com a vida espiritual, isso acontece de maneira semelhante. Quando percebemos atitudes erradas, pecados recorrentes, frieza espiritual, e muitas vezes nós tentamos alguns remedinhos espirituais, como promessas, pagamos promessas, fazemos votos de tolo, como esforços próprios, nos esforçamos com nossos próprios braços para tentar resolver o problema da frieza espiritual e de um coração doente. Tentamos mudanças superficiais. Não, eu vou começar a ler a Bíblia que tudo vai mudar. Não, eu vou fazer assim que tudo vai mudar. Eu vou agora passar a contribuir mais com as pessoas que moram na rua, que alguma coisa vai mudar. Nós estamos passando por problemas, o coração de pedra, o coração está doente, está dando sinais de fadigas espirituais, mas nós estamos tentando resolver com a nossa própria força. A pessoa percebe que já não sente o mesmo prazer de orar. Ela não tem mais o mesmo prazer de ler a Bíblia. Ela se torna indiferente a tudo que acontece num culto. Ela não tem desejo mais nem de estar no culto. Mas o interessante é que ainda ela crê. Ela frequenta a igreja, mas tem algo diferente. Ela não consegue diagnosticar o que é. Mas eu digo para você, é o início da necessidade de um transplante de coração.
O coração de pedra está começando a se destacar. Um coração duro, onde as coisas do Senhor já não têm mais força sobre ela. O pecado já não faz muita diferença. Eu permaneço no pecado, eu vivo no pecado. O pecado de maneira recorrente. E eu sempre falo isso aqui na igreja. Se nós vivemos de maneira recorrente no pecado, é sinal de que o nosso coração está endurecido. Isso é o sinal de que algo está ruim. É o sinal de que algo está correndo perigo. E esses são os primeiros sinais de um coração adoecido espiritualmente, onde tudo agora não faz mais sentido para nós. Estar na igreja ou estar num clube é a mesma coisa. Ler a palavra de Deus ou ler um livro é o mesmo resultado. Nada mais tem diferença. Não conseguimos mais distinguir aquilo que é sagrado do que é profano, daquilo que é santo para aquilo que é natural. Então Deus começa a tratar com alertas, correções e convites ao arrependimento. Deus começa a dar alertas. Como, pastor? Numa pregação, numa mensagem que chega, numa mensagem de WhatsApp que um amigo te mandou, e aquela mensagem chega para você como um alerta. Alerta, alerta, vermelho, aquilo está dizendo para você, comece a mudar porque você está caminhando por uma zona perigosa. Deus começa a enviar correções para que a gente mude, dizendo, usa alguém para falar assim, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, você está seguindo por esse caminho ou por aquele caminho, e Deus está dizendo, eu estou usando alguém para te corrigir. Mas a gente não consegue perceber, porque o coração está endurecido, o coração está frio. Nós conseguimos achar que o problema é de quem está do lado, mas a gente não consegue identificar que o problema é nosso, porque a frieza do coração é tão grande. E eu digo uma coisa para você, eu falei aqui e repito, a gente crê em Deus, a gente está na igreja, a gente lê a Bíblia, a gente faz devocional, mas o coração está igual uma rocha, duro. Duro a ponto de não sentirmos mais a presença do Espírito Santo, dizendo para nós, você precisa ter o teu coração mudado, o teu coração transformado. Mas a mensagem de Deus para nós, através desse momento, é, cuide disso, agora, antes que piore. Enquanto você está sentindo que tem uma frieza espiritual, uma fraqueza espiritual, uma debilidade espiritual, cuide. Cuide para que não seja necessário um transplante. Porque o início de um tratamento é mais fácil do que o final dele. O início tomando remédios, se convertendo, transformando a sua própria vida, se arrependendo dos seus pecados, é muito melhor do que chegar ao ponto de Deus falar assim, agora não tem jeito mais, o teu coração tem que ser trocado. E aí é doloroso. Então, cuide disso enquanto há tempo. Mas existe um segundo passo, depois dessas dores no peito, que um paciente cardíaco sempre sente, a falta de ar, o excesso de esforço. Há um segundo passo, é quando as coisas já começam a piorar um pouquinho, quando há uma obstrução nas veias. O problema fica mais grave. Nos olhos naturais, na vida natural, o paciente descobre que uma das suas artérias está obstruída. O sangue não circula corretamente e o risco de infarto é real. Não basta remédio, é preciso uma intervenção. E aí corre para o médico, coloca um stent, que é aquela molinha, para abrir a veia, para o sangue circular, toma anticoagulante. A coisa já está ficando um pouco mais séria. Diferente do primeiro quadro. Agora, esse segundo quadro requer um pouco mais de atenção. Requer um pouco mais de atenção, porque agora o fluxo da vida está sendo impedido de caminhar. O sangue está sendo impedido de caminhar. E na vida espiritual, aqui entram as obstruções do coração. Coração de pedra. Mágoas não resolvidas. Quantas pessoas estão com mágoas? Falta de perdão, pecados escondidos, orgulho, rebeldia. Pessoas que estão com sentimentos tão fortes dentro de si, que agora o seu coração está quase morrendo,
Porque não passa mais a presença de Deus. Não passa mais o fluxo da vida. O coração está endurecido. Uma pessoa que já não permite mais amar, uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que não resolveu questões da vida. Pessoas amargas. Pessoas que não conseguem olhar para o céu, um céu como o de hoje, e enxergar a beleza do que Deus faz. Pessoas que, como essa que a pastora mencionou aqui no início do culto, 2026, tudo igual. Pessoas que olham para a beleza da vida e não conseguem enxergar nada de bom. São pessoas amargas. São pessoas que estão com o seu coração cauterizado. E essa pessoa, ela até tenta seguir a Deus, mas ela não consegue, porque o fluir do Espírito Santo está bloqueado. A passagem para o coração dela, aquilo que é espiritual, aquilo que é a seiva do Espírito Santo, está bloqueado, não passa mais. Ela não consegue mais sentir a presença de Deus. As orações parecem não passar do teto. A vida espiritual está comprometida. Ela ora, e ela chega para a gente e diz assim, claro, para nós aqui, força de expressão, pastor, mas eu oro todos os dias. Querido, teu coração pode estar obstruído. A presença do Espírito Santo, onde a presença do Senhor passa ali como fluxo da vida para a tua vida espiritual, pode estar obstruído. E as tuas orações nunca vão chegar ao Senhor. A tua vida está comprometida e você está correndo um sério risco de morte. Morte espiritual. O funcionamento espiritual da vida fica comprometido. Porque as coisas estão ficando complicadas. Já não é algo simples na sua vida agora. Não é mais algo que pode ser tratado com um remédio, com uma oração, mas é um sinal de que o problema está cada vez mais sério. E aí você se pergunta, por que é que está acontecendo isso? Deus parou de falar? Não. Deus nunca parou de falar, mas algo está impedindo você de ouvir Deus. Algo está tapando os teus ouvidos e você não consegue mais abrir o teu coração para ouvir Deus. Irmãos, ouvir Deus, vamos usar a figura de linguagem da Bíblia Sagrada? Primeiro, precisamos ouvir Deus pelo coração. Precisamos sentir Deus. Se o coração está endurecido, já não tem mais acesso ao Espírito Santo, esse coração endurecido não está preparado mais para ouvir a voz de Deus. Irmãos, os afazeres da vida, a correria, o cotidiano, os nossos achismos, as nossas convicções pessoais. Não, mas eu acho que não é assim, eu penso que não deve ser assim, não é assim. Isso tem endurecido o coração das pessoas. O amor a Deus, o amor às pessoas tem se esfriado. Porque as pessoas não estão mais consultando a vontade de Deus, mas elas estão agora colocando as suas opiniões pessoais. Mas se tem como piorar, pode piorar. A terceira fase de tudo isso é quando um doente cardíaco, seja ele natural ou espiritual, já tentou todas as coisas, já foi ao médico, já foi à igreja, já tomou remédio, já fez jejuns, já leu a Bíblia, mas o coração continua o mesmo doente. O coração precisa de algo a mais. O paciente cardíaco vai até o médico e o médico diz para ele, tudo que eu podia tentar, eu tentei. Agora, só um transplante. É quando nós vamos diante de Deus. E Deus fala, eu já te dei todas as chances. Eu já te dei todas as possibilidades. Eu já usei pessoas para te ajudar. Eu já usei meios para falar com você. Eu já fiz de tudo para você ser transformado. Agora, é só um transplante.
É só um transplante que é necessário. Na vida natural, esse coração está comprometido e não responde mais a nenhum tratamento. A necessidade de um transplante é um diagnóstico claro para todos. Sem o transplante, esse paciente não sobrevive. Ele não precisa mais de ajuste, ele precisa de um novo coração. Sua vida depende disso. Se o paciente cardíaco quer viver, somente um novo coração. E na vida espiritual, esse paciente que precisa de um coração novo, que nada mais resolve, é o estado de um paciente sem Cristo, de um ser humano sem Cristo. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E se nós não temos mais jeito, Deus está dizendo, não vai ter jeito, eu vou ter que arrancar esse coração. Um coração de pedra, ele não pode ser consertado. Guarde isso. Um coração de pedra, ele não é transformado, eu estou falando à luz da palavra de Deus. Ele não é transformado em um coração de carne. Não tem como. Ele precisa ser arrancado para ser colocado um coração de carne. Então o profeta, no capítulo 36, verso 26, esse que nós lemos, Deus está dizendo, Deus não reforma coração. Deus troca, Ele dá novo. Ele dá novo. E quando o profeta fala sobre isso, não é sobre melhorar. Irmãos, guarde isso. Isso é muito forte para a tua vida. Não é melhorar o que somos, é nascer de novo. Não é dar um jeitinho, mas é sobre nascer de novo. Quando Jesus fala para Nicodemos, no Evangelho de João, no capítulo 3, sobre o novo nascimento, é isso. Se queremos algo diferente, precisamos nascer de novo, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. É exatamente isso que Deus está prometendo no livro de Ezequiel. Ele não vai consertar o coração, mas Ele vai trocar o coração. Irmãos, diante disso, diante dessa troca, há uma esperança. Diante dessa possibilidade de transplante, há uma esperança. Há uma esperança para todos nós. Mas deixa eu te fazer um alerta. Se você quer um coração novo, se você deseja ardentemente um coração novo, se você espera que Deus troque o teu coração, como eu falei para Deus essa semana, se você deseja, você precisa saber de algumas coisas. Todo paciente, quando ele vai passar por um transplante natural, ele precisa ter ciência de todos os riscos. Ele precisa ter ciência que ele pode não voltar. Eu quero te fazer um alerta. E esse alerta, essa instrução, é para depois, no finalzinho, você decidir se você quer um novo coração ou não. Se você quer passar por um transplante ou não. Algumas coisas precisam acontecer. Primeiro deles, você quer um coração novo? Você quer passar por um transplante espiritual? Primeira coisa, tem que haver um doador. Nenhum paciente que precisa de um coração no natural, ele pode simplesmente querer um coração e pronto. Ele precisa de um doador. Ele precisa de um doador compatível. Ele precisa de alguém saudável, coração saudável, para que ele receba aquele coração. E nós precisamos de um doador, espiritualmente falando. Cristo é o nosso doador. Ele oferece aquilo que nós não temos, um coração novo, um coração puro, um coração restaurado, um coração aberto e sensível às coisas do Senhor. Então, nós precisamos de um doador.
Você já parou para pensar que o coração você tem? Você já parou para pensar que aquele que precisava morrer para que você tivesse um coração, ele já morreu? Primeiro, nós precisamos identificar um doador. Jesus é o nosso doador. Segundo, esse doador precisa morrer. Se o doador não morrer, o paciente não recebe um coração novo. Espiritualmente falando, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Seu sacrifício tornou possível um novo coração em nós. Então agora, perceba, nós estamos caminhando para o sucesso do transplante. Já encontramos o doador. O doador já morreu. O coração está sendo entregue. E perceba uma coisa, irmão. Enquanto uma família chora porque o doador morreu, uma outra família se alegra porque o receptor vive. Sabe o que isso significa? Quando eu e você entregamos a nossa vida a Jesus, nós estamos recebendo um novo coração. E esse coração nos dá a vida. E quem aceita Jesus nasce de novo. Quem aceita Jesus agora tem uma vida nova. Quem aceita Jesus agora tem a possibilidade de dizer: eu tenho o coração do meu Redentor. E esse coração bate firme no meu peito porque o meu Redentor vive. E por minha causa ele se levantará. Mas e agora? O coração de Jesus bate no nosso peito, espiritualmente falando. O coração de Cristo bate em nosso peito. Mas lembram-se que eu falei lá no início, que toda cirurgia de transplante é necessário compatibilidade para que não haja rejeição? Pois bem, nós corremos esse risco? Nesse caso, não. Espiritualmente falando, não. Porque Jesus é um doador universal. Toda pessoa que recebe o coração de Jesus terá vida e vida para sempre. Ele não corre o risco de morrer, não corre o risco da rejeição. Pelo contrário, agora ele se transforma em uma nova criatura. E eu quero dizer para você, se o coração de Cristo, espiritualmente falando, bate no seu peito, talvez você já tenha visto isso na internet ou na televisão, a família do doador vai até o receptor e coloca o ouvido no coração para ouvir o coração do doador batendo no peito do receptor. É uma emoção, acredito que seja uma emoção muito grande. Nós sabemos que aquela pessoa da nossa família, um ente querido, que morreu, mas doou seus órgãos e alguém vive por causa dos seus órgãos. Irmãos, é importante nós entendermos que se hoje nós temos vida, e vida em abundância, como diz João 10:10, é porque Jesus morreu no nosso lugar, Jesus entregou o seu coração a nós, e agora nós temos a chance de falar: Jesus, tira esse coração de pedra e coloca agora um coração de carne para que eu possa viver segundo a tua vontade, e eu consiga viver e entender isso, que eu só estou vivo porque eu encontrei um doador compatível, um doador universal que doou o seu coração. Na verdade, Jesus doou a sua própria vida. Jesus entregou a sua vida por nós. Eu quero, diante disso, dizer para você que esse cenário todo de Ezequiel não é apenas uma melhora espiritual, é uma mudança, é uma transformação. Eu encorajo você nesta noite a entregar a tua vida para Jesus. Ah, pastor, mas eu sou batizado, não tem problema, não é isso que eu estou falando. É você entregar a tua vida para Jesus num propósito de servi-lo com alegria, porque você vive, porque a vida do Senhor está em você, a vida de Jesus está em você, está em mim. E por causa disso, nós estamos de pé, continuamos caminhando e temos a chance de nos arrependermos todos os dias dos nossos pecados e dizer: Senhor, continue vivendo em mim. Que o teu Espírito continue vivendo em mim. E a minha pergunta hoje para você é: em que nível você está? Você precisa de um remédio? Você precisa de um procedimento?
Ou já chegou o momento do teu transplante espiritual? Em qual das 3 categorias ou de qual dos 3 grupos você faz parte? Alguns vão precisar de correção, outros de libertação, mas todos nós precisamos de um novo coração. Todos nós. Então esse é o momento que nós precisamos refletir. Botar a mão na consciência e dizer: Jesus, eu preciso mudar a minha vida. Irmãos, mudar uma vida é uma questão de escolha e dizer: a partir de hoje já não acontece mais isso. A partir de hoje eu já não faço mais isso. Muitos dos irmãos conhecem essa história. Lá atrás, há cerca de 30 anos atrás, a pastora me deu uma decisão. Eu estava querendo viver de qualquer maneira. E ela me deu uma decisão. Ela disse para mim: ou você aceita Jesus e casa comigo, ou você pode ir embora agora. Irmãos, foi uma questão de escolha, decisão. E a minha decisão foi qual? Eu fui embora? Claro que não. Estou eu aqui. Não sou nenhum bobão. A minha decisão, sabe qual foi? Exatamente o que ela mandou. Aceita Jesus. Irmão, casar sem aceitar Jesus não dava, não. Com a vida que eu levava, primeiro ela colocou Jesus na frente. Aceita Jesus, casa comigo, ou então você pode ir embora. Irmãos, rapidinho eu aceitei Jesus. 4 meses depois, nós estávamos nos casando. Estamos aí entre namoro e casamento há 30 anos juntos. Irmãos, nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. E a decisão na vida, ela é radical. Por Jesus, ela é radical. A gente tem que dizer não para o pecado. A gente tem que dizer não para a nossa soberba, para o nosso orgulho. A gente tem que dizer não para aquelas coisas que incomodam a Deus. Não que nos incomodam, mas que incomoda a Deus. E quando a gente toma uma decisão radical por Jesus, Jesus está dizendo assim: agora sim, agora eu estou tirando o coração de pedra e agora eu vou colocar um coração de carne. E você sabe o que acontece, ou o que vai acontecer, quando o coração de carne entra? Qualquer coisa do Senhor te emociona. Quando uma canção é cantada, você sente a presença do Senhor. Quando uma pregação é feita, você se dobra em reverência ao Senhor. Quando qualquer coisa da parte de Deus é mencionada, você usa isso com respeito, com a autoridade que o Senhor merece, e você se dobra diante da autoridade do Senhor. Então, queridos, tome uma decisão radical na tua vida. Tome a decisão mais importante da tua vida. Entregue teu coração para Jesus, para que Ele troque esse coração. Tire o coração de pedra e coloque um coração de carne. Amém? Podemos orar? Ministério de Louvor, por favor, me ajuda. Se você pudesse colocar de pé, vamos orar. Para que a gente consiga ouvir a voz de Deus. Eu gostaria de fazer um pedido a você. Que você ore ao Senhor. E diga: Senhor, em nome de Jesus, me ajuda a alcançar isso que a palavra foi pregada nessa noite. Um coração sensível, um coração disposto, um coração grato ao Senhor. Tira, Deus, da minha vida toda inquietude em relação às coisas do Senhor. Ó Deus, quantas pessoas que não conseguem ouvir uma pregação de meia hora. Quantas pessoas, Deus, que não conseguem ouvir um louvor, não conseguem ouvir uma mensagem. Senhor, em nome de Jesus, nos faça caminhar na Tua direção, nos faça, Deus, sentir a Tua presença. Não queremos ser indiferentes, não queremos, Deus, andar nos caminhos do Senhor como se nunca tivéssemos andado por Ele.